Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Eu trabalhava na manutenção do Parque Estadual Álabo há quase 10 anos e conhecia aquele trecho da trilha melhor do que a maioria. Então, eles me entregaram a chave do galpão, a lista de verificação em seu pequeno envelope lacrado e me disseram para dar uma olhada. Já tinha feito isso 2 vezes antes. Caminhar até a ponte, testar os suportes, verificar os corrimãos, anotar tudo e voltar antes que o sol se pusesse muito baixo. Sem drama. Levei pouca bagagem, apenas o básico. Uma mochila com meu pequeno kit para pernoite, vara dobrável, machado, aquele envelope e algumas barras de proteína. Coloquei minha bússola por hábito. Aquele trecho da trilha, perto de um local chamado Brindle Hollow, não é mais muito usado. Não é oficial há anos. Meio sumido do mapa, mas ainda está fisicamente lá. Se o tempo mudasse, ou eu me perdesse, não queria ser pego caminhando de volta no escuro. Não confio nos meus joelhos como antes. Imediatamente, algo pareceu estranho. O início da trilha parecia não ter sido limpo há anos. Meio enterrado no mato, com espinhos rastejando de ambos os lados. A placa de sinalização ainda estava lá, mal enterrada, madeira velha e cinza, rachada com o tempo, e a seta pintada havia desbotado para uma mancha quase imperceptível. O que realmente me chamou a atenção foram as esculturas. Alguém havia cortado as bordas com uma faca ou cinzel. Formas irregulares, voltas e espirais entalhadas profundamente na madeira. Não letras, não símbolos que eu reconhecesse, apenas bagunçadas. O tipo de coisa que você desenha quando não está realmente desenhando nada. Fiquei ali por 1 minuto, apenas olhando. Parte de mim considerou voltar e dizer a eles que a trilha estava muito coberta de mato para acessar. Mas não estava. Não exatamente. Então, pisei no mato e continuei indo para o leste. A floresta se fechou quase imediatamente. Árvores grossas, quase nenhuma luz atingindo a trilha. Nenhum canto de pássaro, o que notei mais do que gostaria. Apenas o vento soprando alto através da copa e o estalar de galhos velhos sob minhas botas. Depois de talvez 1 hora, passei por uma antiga fogueira, completamente sufocada por ervas daninhas. Um daqueles lugares que claramente não vi uma pessoa há algum tempo. Cheguei à ponte por volta do meio-dia. A estrutura ainda estava de pé, surpreendentemente sólida. As tábuas pareciam fortes sobre os pés. Os trilhos estavam firmes, mas marquei-os para reforço, só por precaução. Tirei algumas fotos para o relatório. Então, vi a lama. Ambas as extremidades da ponte tinham marcas profundas de arrasto deliberado. Reentrâncias largas e paralelas, como se algo pesado tivesse sido puxado em linha reta. Não escalonadas ou erráticas como uma trilha de animal. Muito limpas, muito propositais. O tipo de marca que você esperaria de alguém arrastando um trenó cheio, mas mais largas do que isso. Cada pegada tinha listras profundas nas bordas, como se algo grosso e redondo tivesse raspado a terra. Eu a segui por cerca de 9 metros, até que simplesmente pararam. O chão além era muito compacto para manter uma impressão. Não havia sinais de luta, nem pelo, nem sangue, nada que gritasse perigo. Mas me perturbou. Como se eu tivesse entrado em algo no meio da cena, mas os atores já tivessem saído. Pensei em tirar uma amostra de solo, mas o que eu diria? Ei, eu trouxe de volta um pedaço de terra estranha. Ninguém ia fazer testes em uma marca de trilha a menos que gritasse ataque de urso, e isso não gritava. Montei minha barraca sob um aglomerado solto de pinheiros inclinados, talvez a 45 metros da ponte. A copa estava rala o suficiente para deixar entrar o resto da luz do sol.
Fervi um pouco de água para café, comi meia barra de ração, manteiga de amendoim com chocolate. Seco pra caramba. E repassei meu mapa novamente. Sinal 0. Mas isso é só Brindle Hollow pra você. Se você tá muito acostumado com a vida na cidade, pode mexer com a sua cabeça. O silêncio, a desconexão. Alguns guardas florestais trazem um livro. Eu nunca gostei de ler lá fora. Torna muito fácil esquecer o quão profundo você tá. Tentei dormir por volta das 23 horas. Cochilei um pouco. Acordei uma vez ao som de uma pinha batendo no chão. Nada grave. Então, algo bateu na parede da barraca. Não foi uma briga. Não foi o vento empurrando um galho. Apenas uma batida limpa, como um nó dos dedos batendo no tecido. Não me mexi a princípio. Apenas prendi a respiração. Minha mão foi direto para o cinto, tateando em busca do cabo da faca. Estava lá. Sussurrei olá, suavemente, como se nem tivesse certeza se queria uma resposta. Nada, nem mesmo um farfalhar. Abri o zíper e coloquei a cabeça para fora, a lanterna presa entre meus dentes. Girei o facho lentamente. Tudo estava imóvel, imóvel demais. Foi então que dei a volta até os fundos da barraca. Havia uma marca de mão no tecido. Era longa, dedos muito espaçados, como se quem a fez tivesse juntas extras ou os ossos não estivessem bem alinhados. Nenhuma mancha, nenhuma sujeira, apenas aquele contorno seco e empoeirado, como se alguém tivesse tocado a lona com a pele seca como giz. Fiquei ali parado, olhando para ela por 1 minuto inteiro. Não pisquei. Não me mexi. Não voltei a dormir. Ao amanhecer, arrumei tudo o mais rápido que pude. Pulei o café da manhã. Não enchi meu cantil. Só queria distância entre mim e aquele lugar. Também mantive minha faca em punho, o que nunca faço em uma caminhada de volta. Depois de 2 horas, eu deveria estar perto do Anel de Fogo, mas nada parecia familiar. Nenhum marcador, nenhum ponto de referência. O terreno tinha uma inclinação diferente, como se alguém tivesse mudado a topografia alguns graus durante a noite. Não fazia sentido. Parei, peguei minha bússola. Ela girou e parou. O norte estava atrás de mim. Eu a balancei. Ela girou novamente. Foi quando eu ouvi, como um sussurro vindo de algum lugar à minha esquerda. Não muito longe, talvez a 6 metros. A voz estava errada, no entanto. Disse a palavra certa, mas com um ritmo errado. Plana, mecânica, como alguém repetindo sílabas. Eles não entenderam. Não virei a cabeça. Apenas continuei andando. Cerca de 20 minutos depois, eu a vi. Ela estava parada em uma depressão na trilha, de costas para mim. Pernas pálidas, pés descalços, cabelos pretos, longos e molhados. Seus braços pendiam frouxos ao lado do corpo e sua camisa estava encharcada, grudada nas costas. Eu gritei. Nenhuma resposta. Dei um passo à frente. Você precisa de ajuda? Ela levantou a cabeça. Seu rosto estava estranho. Olhos pretos, totalmente pretos, sem a parte branca, como contas de vidro afundadas demais nas órbitas. Seu maxilar estava aberto, torto, como se tivesse se deslocado e permanecido assim. Sua pele parecia seca, cinza, rachada. Ela não piscou, não se contraiu. Apenas girou lentamente a parte superior do corpo em minha direção.
Não os pés, apenas o tronco, girando como se ela não fosse feita de ossos. Dei um passo para trás. Ela deu 2 passos para frente. Eu me virei e corri. Sem plano, apenas instinto. Árvores passaram zunindo por mim. Galhos bateram em meus braços e pernas, mas eu não parei. Eu continuei esperando vê-la na minha frente novamente. Essa é a parte que mais me assustou. Que ela estaria esperando à frente. Por fim, parei, curvei-me. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Minha camisa estava encharcada. A mata era desconhecida, mais estreita, como se estivesse se fechando. A linha das árvores se inclinava para dentro, claustrofóbica. Escolhi uma direção e continuei. Depois do que pareceram horas, finalmente avistei o telhado do posto da guarda florestal por entre as árvores. Não reconhecia a trilha. Não havia passado por um único ponto de referência no caminho de volta. O relatório que preenchi no dia seguinte era simplório. Dizia que a ponte precisava de reforço e que a trilha não tinha sinalização. Só isso. Não mencionei a marca da mão, a mulher ou a voz. Uma semana depois, voltei com outro guarda florestal para ver se conseguia encontrar a ponte novamente, mas eles não a encontraram. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Meu primo Mason é dono de um pedaço de terra bem depois de Bingwood, numa parte esquecida da Virgínia Ocidental, onde há mais árvores do que pessoas, na proporção de 1000 para 1. É uma região profunda. Quilômetros depois, onde o pavimento termina e a estrada vira cascalho, parece que está tentando te ignorar. Sem sinal de celular, sem linhas de energia, sem postos de gasolina por pelo menos 45 minutos em qualquer direção. Apenas florestas densas, cumes baixos e essa sensação de que a terra quer ficar em paz. Ele me ligou no começo de junho. Disse que estava consertando a antiga cabana da família e só precisava de ajuda para arrancar e recolocar as tábuas do assoalho. Seu avô construiu o lugar com as próprias mãos no final dos anos 30 e ninguém tinha feito muita coisa nele desde então. Não estava exatamente caindo aos pedaços, mas definitivamente já tinha visto dias melhores. Mason percebeu que era hora de alguém assumir a responsabilidade por isso. Ele me ofereceu cerveja, comida e uma cama para dormir por uma semana. Esse foi basicamente o argumento todo. Normalmente eu teria passado, mas estava vindo de um ano infernal. Algumas semanas antes, eu havia largado o emprego que odiava para um desses trabalhos que exigem muito esforço mental e que lentamente convencem você de que não foi feito para nada. Eu estava quebrado, inquieto e cansado de um jeito que não tinha nada a ver com sono. Então, uma semana na floresta, sem e-mails, sem chefes, sem conversa fiada falsa. Honestamente, parecia perfeito. O lugar ficava em uma colina, a cerca de 15 minutos de caminhada da saída de Cascalho. Estacionamos o caminhão de Mason lá embaixo e puxamos o equipamento para cima manualmente. As árvores eram enormes. Algumas pareciam velhas o suficiente para terem estado ali antes mesmo de o condado ter um nome. O tipo de floresta que faz você sentir como se estivesse invadindo, mesmo quando não tá. A cabana em si parecia algo saído de uma fotografia desbotada. Telhado inclinado, chaminé feita de pedra irregular, varanda meio desabada sobre o próprio peso. A era se enrolava em um lado, como se estivesse tentando arrastar o lugar para o subsolo. Tive que me abaixar para passar por baixo de um enxame de vespas zumbindo, só para chegar à porta da frente. Lá dentro, cheirava a madeira velha, seiva e poeira. Não exatamente mofado, apenas seco e sem uso.
O que me chamou a atenção, no entanto, foi o quão parado parecia. Nem pacífico, nem silencioso. Ainda assim, como se algo no ar estivesse prendendo a respiração, esperando. Mason não ficou lá em cima. Disse que preferia o celeiro mais abaixo na colina. Alegou que era melhor isolado e tinha menos correntes de ar. Eu não o pressionei. Imaginei que ele simplesmente não queria lidar com o ranger da madeira e os esquilos rondando o sótão a noite toda. Peguei o catre perto da lareira. Nada de especial, apenas um colchão fino, um cobertor pesado e algumas tábuas entre mim e a terra abaixo. Mas estava tudo bem. Para ser sincero, era melhor do que o que eu dormia no meu antigo apartamento. Começamos a trabalhar na manhã seguinte. A maioria das tábuas do assoalho estava tão podre que era possível enfiar um dedo nelas. Nós as arrancamos uma por uma, substituímos o que pudemos e levamos as tábuas destruídas para uma pilha crescente de madeira queimada nos fundos. Foi um trabalho duro e suado, e no segundo dia estávamos cobertos de sujeira e andando mais devagar do que quando começamos. Naquela noite, depois de algumas cervejas e uma tigela de chile em lata, desmaiei. O tipo de sono em que seu corpo parece afundar meio metro no colchão. A única coisa que me lembro é de como tudo era silencioso. Nem mesmo o barulho habitual da floresta. Nenhum grilo, nenhuma coruja, nenhuma brisa batendo nas janelas. Por volta das 2 da manhã, acordei com vontade de fazer xixi. Procurei minha lanterna de cabeça, calcei meus sapatos e saí. A floresta estava em silêncio absoluto. Nenhum movimento, nenhum som noturno. Apenas uma quietude pesada que parecia errada. Como se as árvores estivessem esperando por algo. O ar estava denso, como se não se movesse há horas. Caminhei em direção às árvores, prestes a fazer minhas necessidades, e olhei para trás, para a cabana. Foi quando eu vi. Uma sombra se moveu pela parede interna, logo atrás da lareira. Suave, com formato humano, sem pressa, apenas em movimento. Fiquei congelado. Respirei fundo uma vez, depois outra. Virei-me e corri de volta para dentro com o coração acelerado, sem nada, exceto o meu martelo, que havia se movido. Deixei-o no parapeito da janela, depois que terminamos de dormir. Agora ele estava inclinado, com a alça para fora, como se alguém o tivesse pegado e colocado de volta no lugar errado. A fita métrica estava esticada no chão, formando um arco preguiçoso. Minha garrafa de água estava de lado, ainda pingando em uma poça rasa na madeira. Eu não ouvi nada. Então, a respiração começou atrás de mim, áspera, como alguém lutando contra uma traqueia esmagada. Estava perto, bem atrás do meu ombro esquerdo. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar. Meus dedos ficaram dormentes, de tanto que eu segurava o farol com força. Virei-me e não havia nada, mas a respiração não parava. Corri. Não me preocupei em pegar minhas botas. Apenas saí correndo pela porta e desci a colina vestindo apenas minhas meias, batendo nos galhos e escorregando nas raízes. Não parei até chegar ao celeiro e abrir a porta com força suficiente para sacudir a moldura. Mason sentou-se no sótão, com os olhos arregalados e desfocados. "Cara, tem alguém na cabine", eu disse, ofegante. Ele piscou uma vez, depois desceu e me entregou um pé de cabra sem dizer mais nada. Voltamos juntos, com lanternas nas mãos. Nenhum de nós disse nada. Quando chegamos perto, notei novamente aquele peso no ar, como entrar em uma sala cheia de vapor, só que a temperatura caiu. O facho da lanterna tremeu levemente na minha mão,
quando Mason destrancou a porta. E lá estavam elas, pegadas, nuas, imundas, circulando no meio da sala, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro por horas. Mason apenas olhou fixamente. Eu não te contei tudo, ele disse depois de um longo minuto. Ele ficou na porta enquanto eu fiquei paralisado no meio da sala. O ar parecia mais frio. Ele olhou para o chão como se significasse algo mais profundo do que pegadas. Meu avô morreu aqui, em 98. Não há nada de estranho em como isso aconteceu. O coração simplesmente desistiu. Mas ninguém foi ao funeral. Nem mesmo seus filhos. Ele era o tipo de cara que mantinha as pessoas afastadas. Acorrentou os portões. Aviso de tiro no local caso os caminhantes chegassem muito perto. Disse que a floresta era dele. Eu não disse nada. A sala não parecia um lugar onde você deveria falar. Depois que ele faleceu, Mason disse: começamos a ouvir coisas. Às vezes, choro, passos, respiração. Achamos que eram guaxinins no início. Mas depois, as coisas mudaram. Ferramentas se moviam. Pegadas de poeira apareciam durante a noite. Pregos dispostos em linhas retas. Sempre descalço. Sempre andando de um lado para o outro. A única pergunta que consegui formular foi: você acha que é ele? Mason não respondeu. Esfregamos o chão naquela manhã e substituímos o resto das tábuas. Nenhum de nós falou muito. Fiquei no celeiro naquela noite. Tentei não pensar muito. Disse a mim mesmo que talvez tivesse acabado. Talvez tivesse se livrado de algo. Mas por volta das 3h12 da manhã eu acordei sobressaltado. Não conseguia respirar. Sem aviso. Apenas os pulmões travaram como se tivessem esquecido como funcionam. Não me lembrava de ter adormecido, mas estava de volta à cabana. Eu pretendia ficar no celeiro. Não sei quando voltei. E alguém estava sussurrando um nome sem parar. Não me importo. Sentei-me, troquei de roupa, acendi o abajur. O quarto estava vazio. Não arrumei as coisas com cuidado. Apenas enfiei tudo na mochila, deixei o martelo e não me importei com o resto. Quando contei a Mason que estava saindo, ele não descurtiu. A trilha atrás da casa da minha avó não aparece nos mapas. Não é sinalizada, não é mantida e definitivamente não é algo que você encontraria por acaso, a menos que já soubesse que estava lá. Começa logo depois da cerca de arame farpado, atrás do pasto dela, e corta direto pelas colinas, como se alguém tivesse decidido abrir um atalho com uma escavadeira há 50 anos e depois esquecido. É cascalho, principalmente. Alguns pontos estão cobertos de mato, outros estão estranhamente limpos, como se algo ainda se movesse por ali regularmente, mesmo que ninguém fale sobre isso. Ela mora em um lugar tranquilo no sopé dos Apalaches, em uma pequena casa térrea que parece mais uma cápsula do tempo do que uma casa. Sem vizinhos que você possa ver, sem Wi-Fi, mal há sinal de celular se você ficar perto da janela da cozinha e inclinar o telefone corretamente. É o tipo de lugar onde a correspondência chega com 3 dias de atraso e ninguém reclama. Porque não é como se alguém estivesse esperando algo importante. Veadas vagam pelo quintal como se fossem donos. Às vezes aparecem guaxinins, às vezes coisas mais estranhas aparentemente. Eu não ia lá há anos, mas ela ligou e perguntou se eu poderia cuidar da casa enquanto ela ia para Atlanta para um evento da igreja, algum tipo de retiro. Eu tinha alguns dias de folga da escola e imaginei que não faria mal dar uma escapada. Só eu, a floresta e minha bicicleta. Levei o ciclismo a sério naquele semestre.
Não apenas as coisas casuais no campus, mas também passeios de verdade. Subidas, descidas, longas caminhadas em que suas pernas param de cooperar e você começa a se perguntar por que achou que isso era um hobby divertido. Levei meu equipamento pensando que poderia usar a viagem para treinar sozinho. O ar lá fora sempre parecia mais limpo e as estradas ficavam totalmente vazias no inverno. Eu gostava disso. Menos carros, menos pessoas. A casa da vovó não tem muita opção de entretenimento. Há uma pilha de fitas VHS perto da TV e uma prateleira de romances policiais que provavelmente não se mexem desde os anos 90. Nada de streaming, nada de redes sociais. Se você não trouxer sua própria diversão, vai ficar contando as placas do teto e memorizando o barulho que a geladeira faz quando liga. Então, eu pedalava. Todas as tardes, eu pegava a trilha atrás do quintal dela e simplesmente ia. Ela serpenteia pela floresta por quilômetros, passando por cabanas velhas e surradas e trechos de pinheiros que parecem mais antigos do que qualquer coisa humana. A maioria das cabanas parecia abandonada, janelas quebradas, varandas desabadas, nenhuma fumaça saindo das chaminés. Ocasionalmente, eu avistava marcas de pneu ou uma garrafa vazia perto das fogueiras, mas sempre parecia que o que quer que estivesse lá não estava mais lá, ou não queria ser visto. Eu tentava cronometrar meus passeios para voltar antes do pôr do sol. Lá fora, quando o sol se põe atrás da linha do cume, escurece rápido e permanece escuro. Nenhuma luz na varanda, nenhum brilho ambiente de uma cidade próxima, apenas escuridão total, pressionando de todos os lados. Foi no meu quarto passeio que eu o vi. Eu tinha acabado de chegar a um trecho mais plano, perto do topo de uma colina. Minhas pernas estavam queimando da subida e eu tinha me acomodado naquele ritmo constante e doloroso em que tudo dói, mas você para de notar. Foi quando notei alguém à frente, caminhando bem no meio da trilha. No começo não pensei em nada. Os moradores locais às vezes usam a trilha para verificar armadilhas ou transportar lenha. Imaginei que ele se moveria quando me ouvisse chegando. À sua esquerda! Gritei como sempre faço ao passar por alguém. Nada. Nem um virar de cabeça, nem um gesto de mão. Ele não reagiu, continuou andando como se eu não estivesse ali. À medida que me aproximava, diminui um pouco o passo, apenas o suficiente para passar por ele em segurança. Olhei para ele brevemente. Ele usava um casaco marrom de aparência antiga, com pele de carneiro na gola. Parecia pesado, mas não servia direito. Os ombros estavam apertados, como se o tecido estivesse esticando. Como se tivesse sido abotoado sobre algo que não tinha o formato certo. A calça jeans estava rasgada no joelho, e o jeito dele andar era estranho. Não que estivesse machucado, mas sim que estava aprendendo a andar, mas ainda não tinha acertado o ritmo. Seus pés moviam, mas não em sincronia com o resto do corpo. Isso me assustou, mas não parei. Apenas passei por ele e mantive a cabeça baixa. Às vezes as pessoas são simplesmente estranhas. Eu disse isso a mim mesma. Um pouco mais adiante, a trilha se estreitava entre dois altos pinhais. Eu estava prestes a começar a descida quando ouvi passos. Não atrás de mim, perto demais para isso. À esquerda, nas árvores, parecia que algo corria bem ao meu lado, me acompanhando passo a passo, o que não fazia sentido. Aquele lado da trilha é cheio de arbustos, terreno irregular, galhos caídos, denso como um inferno. Nada deveria ter sido capaz de se mover tão rápido por ali, mas o som continuou, perfeitamente cronometrado. Não pesado, não pisando forte, apenas aquele tapa-tapa suave e repetido, como pés descalços batendo em terra congelada. Nenhum galho quebrando, nenhuma respiração pesada, apenas aquele som. Eu não olhei, ele não queria. A trilha bifurcava à frente. Um lado descia em direção ao rio e entrava em uma velha estrada de cascalho
que poderia me levar de volta à cidade. O outro serpenteava mais alto no cume. Eu não hesitei. Virei à esquerda, ladeira abaixo, em direção a algo familiar. Enquanto deslizava, tentei me convencer de que tinha acabado. Apenas um eco estranho, ou um animal, ou algo assim. Meu cérebro estava trabalhando horas extras, tentando normalizar o que eu acabara de vivenciar. Então, eu vi a jaqueta. Estava lá na trilha, azul, amassada, bem no meio do caminho. Parei tão rápido que minha roda traseira derrapou e levantou cascalho. Era minha jaqueta. A mesma capa impermeável que eu trouxera comigo, mas não usara desde que cheguei lá. O zíper estava arrebentado. Eu a tinha deixado pendurada em um gancho na cozinha da minha avó, bem ao lado da porta da despensa. Lembrei-me de vê-la naquela manhã e decidi não trazê-la porque era muito volumosa. E, no entanto, lá estava ela. Não a toquei. Não me mexi. Apenas a encarei. Meu cérebro entrou em overdrive tentando entendê-la. Talvez eu a tenha trazido sem perceber. Talvez tenha caído da minha bolsa alguns dias atrás e alguém a tenha encontrado. Mas isso não batia. Eu não tinha trazido mochila naquele passeio. Eu nunca a trouxe. Eu sabia que tinha. Virei a bicicleta e comecei a subir a colina rapidamente. Os pedais pareciam mais pesados do que o normal, como se não quisessem cooperar. Cada empurrão era como tentar correr em um pesadelo. Foi quando o vi novamente. Mesmo casaco, mesma calça jeans, parado na beira da trilha, cabeça inclinada. Só que desta vez estava inclinada demais, como se o braço não tivesse um ponto de parada. Estava pendurado num ângulo horrível que fez algo lá no fundo do meu estômago se revirar. Então, ele se agachou, não como um agachamento normal. Seus joelhos dobraram para trás, seus braços caíram à sua frente e suas palmas tocaram o chão, os dedos bem abertos. Abertos demais, pareciam-me errados, como se estivessem tentando agarrar algo invisível. Ele ficou assim, observando. Eu não pensei, apenas puxei o guidão para o lado e cortei a trilha para o mato. Eu não me importava para onde estava indo. Meus pneus saltavam sobre raízes e pedras. Minhas mãos estavam dormentes de frio e de apertar o freio com muita força, mas eu não parei. Nem diminuí a velocidade até ver a cerca enferrujada que marcava a borda do pasto da vovó. O portão estava aberto. Eu disparei por ele. Nem tentei fechá-lo atrás de mim. Deslizei para a varanda, quase deixei a bicicleta cair, coração batendo forte. Lá dentro, tranquei tudo. Portas, janelas, até a porta do porão só por precaução. Enfiei uma cadeira embaixo da maçaneta e sentei no chão, com as mãos tremendo. Não dormi. Apenas ouvi o silêncio até o céu começar a clarear. Na manhã seguinte, olhei para a trilha. Nada. Só geada e árvores. Verifiquei o armário. O casaco azul tinha sumido. Nem na lavanderia, nem debaixo do sofá, nem pendurado no gancho. Revirei tudo. Nada. E sei que não o trouxe de volta. Naquela tarde, liguei para a vovó e disse que não estava me sentindo bem. Infecção estomacal ou algo assim. Disse a ela que voltaria para casa mais cedo. Naquele verão, eu estava fazendo muitas caminhadas solo. Não porque estivesse em uma jornada profunda de autoconhecimento ou tentando canalizar meu guru da natureza interior. Nada disso. Honestamente, era a única coisa que me fazia sentir remotamente são. Eu tinha acabado de me formar alguns meses antes, voltado para o meu quarto de infância, e me vi nesse limbo estranho onde tudo parecia preso e lento,
sem ofertas de emprego, sem planos, apenas uma pilha interminável de e-mails de rejeição e jantares constrangedores com parentes perguntando o que viria a seguir. Caminhar me dava uma pausa de tudo isso, sem sinal de telefone, sem conversas casuais, constrangedoras, apenas árvores, terra e o som da minha própria respiração. Gosto da rotina, de fazer as malas, de planejar, de caminhar. Eu poderia fingir por algumas horas que não estava apenas flutuando entre uma entrevista fracassada e a próxima. Naquele fim de semana, escolhi uma trilha circular perto de uma cidade chamada Merrill, no sudeste do Kentucky. Encontrei uma menção a ela em um tópico empoeirado do Reddit de uns 2 anos atrás. Alguém a descreveu como parte de um ramal esquecido da Trilha dos Apalaches. Disse que era mal conservada, difícil de encontrar e que valia muito a pena se você gosta de caminhadas com um pouco de ousadia. Essa última frase me pegou. Eu não queria ousadia, mas queria algo diferente. Imprimi um mapa de uma postagem antiga de blog, desbotado e sem metade das etiquetas, e o enfiei na mochila junto com alguns itens básicos: barras de proteína, água, faca, meias extras e um pequeno kit de primeiros socorros. O tempo parecia bom, então pulei qualquer coisa volumosa. Sem barraca, sem capa de chuva, só eu e uma mochila. O primeiro trecho da trilha foi normal. Cascalho estalando sob as minhas botas, mosquitos pairando em volta do meu rosto, pássaros se mexendo em algum lugar lá no alto. Caminhei por talvez 3 horas, me perdendo no ritmo. Então, cheguei a uma bifurcação que não estava no mapa. Uma trilha parecia familiar. Pegadas planas e largas de botas conduziam através da terra macia. Havia uma marca de fogo brilhante na árvore mais próxima e arbustos achatados por onde os caminhantes haviam passado. A outra trilha parecia errada, coberta de mato, estreita, mais como uma vala de drenagem do que uma trilha. Havia uma placa pregada em um poste próximo, mas a madeira estava cinza e lascada, e a tinta vermelha havia descascado em tiras longas e onduladas. O que quer que ela dissesse havia sumido. Fiquei ali parado, tentando me convencer a fazer a coisa certa. Eu deveria ter permanecido na trilha principal e terminado o circuito antes de escurecer, mas não o fiz. Não sei o que deu em mim. Talvez eu estivesse entediado, talvez estivesse me sentindo imprudente, ou talvez só precisasse fazer algo diferente das escolhas seguras que sempre fazia. Então, peguei a trilha coberta de mato. A mudança foi imediata. Depois de alguns passos, as árvores começaram a se fechar. Galhos grossos acima, folhas roçando meus ombros. Era como entrar em um túnel. O ar esfriou. Abaixei-me sob teias de aranha esticadas no caminho, pisando em raízes retorcidas e troncos meio apodrecidos. E então notei outra coisa: o silêncio. Nenhum canto de pássaro, nenhum vento, nenhum inseto, apenas o ocasional rangido de árvores se movendo sob o seu próprio peso. Até meus passos pareciam abafados e a luz havia mudado. Era fina e cinza, como se o céu tivesse encoberto, só que eu não conseguia ver o céu de jeito nenhum. A copa o havia engolido. E então veio o cheiro. Ele não se insinuou gradualmente. Isso me atingiu como uma parede. Afiado, azedo, metálico, acobreado e algo mais. Apodrecido, como carne deixada no sol por muito tempo. Eu engasguei. Meu primeiro pensamento foi que havia um animal morto por perto. Mas o cheiro não ficou parado num lugar só. Ele se moveu comigo. O ar também parecia errado, grosso e pesado no peito, como respirar através de algodão encharcado. Puxei minha camisa sobre o nariz e continuei. Imaginei que se eu andasse rápido o suficiente, conseguiria passar pelo que quer que estivesse causando aquilo. Mas o fedor não desapareceu. Seguiu-me. Cerca de 10 minutos depois,
Vi os rastros. No começo pensei que fossem humanos, descalços talvez, algum campista selvagem ou morador local, mas eles eram enormes. Cada um quase do tamanho do meu antebraço, e o formato não estava certo. Os dedos não estavam retos. Eles se espalhavam como uma estrela do mar. Os ângulos também estavam todos errados, como se o pé tivesse articulações extras, dobrando-se em direções que não deveriam. E o passo era largo, longo. O que quer que fosse, estava se movendo rápido, pesado o suficiente para afundar profundamente na terra. Eu deveria ter me virado. Tudo em mim gritava para parar, mas eu não parei. Continuei andando, com o cérebro no piloto automático, como se meu corpo não tivesse recebido o recado. A trilha descia até uma ravina rasa, com as laterais descendo suavemente em direção ao leito seco de um riacho. Foi aí que eu vi movimento. Algo pálido e alto, deslizando atrás de uma árvore do outro lado. Foi rápido, apenas um piscar de olhos, e depois desapareceu. Meus pés congelaram. Fiquei olhando para o espaço vazio, com o coração batendo forte, tentando me convencer de que não tinha visto nada. Talvez um veado, talvez um truque de luz, mas eu sabia que não era bem assim. E então, ouvi o apito. Suave no início, como o vento através de um cano, depois evoluindo para outra coisa. Desafinado, trêmulo, apenas um pouco errado. Parecia algo tentando imitar uma melodia que não entendia direito. Parou e voltou, mas de uma direção diferente. Voltei para a trilha e foi então que percebi que ela havia mudado. As coisas não estavam onde eu as deixei. O musgo nos troncos das árvores estava invertido, crescendo no lado oposto. Agora, um tronco caído que eu havia pisado antes estava faltando. E à minha frente, na terra, havia pegadas de botas. Minhas pegadas, mas elas estavam voltadas para mim. Procurei minha bússola. A agulha se contraiu, girou e então fixou-se numa direção. Nordeste. Não importava para onde eu me virasse. Continuava a mesma. Não parei para pensar. Eu não queria saber o que aquilo significava. Eu apenas andei. Foi então que o vi novamente. Dessa vez, não se escondeu. Ele ficou do outro lado do leito do riacho, com os braços abaixados, completamente imóvel. Magro, com a pele acinzentada. A textura estava errada, como o plástico esticado ou o couro curado demais sobre algo que não foi feito para isso. Os braços eram longos demais, os dedos alcançavam bem abaixo dos joelhos, os joelhos dobrados para trás como os de um cervo, a cabeça inclinada, não curiosa, mas zombeteira, como se estivesse me observando tentar descobrir o quão errado ele estava. Então ele recuou em direção às árvores. Nenhum som, nenhum estalar de folhas, simplesmente desapareceu. E foi isso. Algo dentro de mim quebrou. Eu corri. Eu não tinha uma direção. Não importei. Acabei de me mudar. Pulmões queimando. Cada parte de mim gritava para continuar. Corri até chegar numa clareira e vi um marcador do qual me lembrava daquela manhã. A trilha principal. A normal. Eu não parei. Não olhei ao redor. Corri direto até o estacionamento aparecer. O sol estava se pondo quando eu voltei para o carro. Minhas mãos tremiam tanto que deixei as chaves caírem 2 vezes ao tentar destrancar a porta. Quando finalmente olhei para cima, vi uma mancha marrom longa e pegajosa no espelho do lado do motorista. Como se algo tivesse arrastado um dedo grosso lentamente pelo vidro.
Não verifiquei o que era. Eu não queria saber. Liguei o carro e dirigi. Não parei até chegar a uma cidade com pessoas, luzes e música de posto de gasolina tocando fracamente em alto-falantes quebrados. Nunca contei a ninguém oficialmente. Nenhum guarda florestal, nenhum boletim de ocorrência. O que eu diria? Algo na floresta está fingindo ser uma pessoa, mas não sabe como. Ninguém acreditaria em mim. Nem tenho certeza se eu sei. Mas aqui está a parte que realmente ficou comigo. Eu pesquisei sobre isso. Todo o folclore. Homens-cabra, rastejadores pálidos, caminhantes de pele, wêndigos. Eles chegam perto, muito perto, mas sempre dizem a mesma coisa. Parecia humano, mas não exatamente. Não é isso. Essa coisa não parecia nada humana. Parecia que tinha nos estudado, memorizado o formato de uma pessoa e o vestido sobre si como se fosse uma fantasia barata. Ele conhecia o esboço, mas não entendia como fazê-lo. E essa é a diferença. Desde então, não fiz mais uma trilha sozinho. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.